de Gênesis, no capítulo 28. No versículo 12, 28:12 diz assim. Posso ler? Posso? Sim. Amém. E sonhou. Jacó teve um sonho. Diz assim, e sonhou. Exposta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Então observe bem que Jacó, ele sonhou com uma escada cujo o topo atingia os céus. Anjos subiam e desciam. Mas perto de Jacó, dá para fechar para vocês ouvirem bem? Mas perto de Jacó, quem estava perto de Jacó? Está escrito aí na Bíblia. Quem estava perto de Jacó? Perto dele estava o Senhor. Ou seja, Deus estava perto de Jacó. E Deus disse assim: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, teu pai. Agora, olhe meus olhos, raciocina comigo, pensa comigo. Jacó, ele era neto de Abraão. Ele era filho de Isaque. E Deus se apresenta para Jacó como o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Imagine você reunido com a sua família. Imagine você, tenta imaginar com o olho aberto. Imagine você reúne toda a sua família e você diz assim: pessoal, eu sou fulana de tal, filha de fulana de tal e fulano de tal. Então os parentes vão dizer o que para você? Endoidou. Será que a gente não sabe que ela é a fulana? Então, você não precisa se apresentar para quem já te conhece. Quem já te conhece, não precisa você se apresentar. Porque te conhece. A gente só se apresenta a alguém quando aquele alguém não nos conhece. Então, quando Deus se apresentou a Jacó, é porque Jacó não conhecia a Deus. Então, Deus se apresentou como o Deus de Abraão, porque
Ele viu, como neto de Abraão, ele viu o que Deus fez na vida de Abraão. Ele viu que Deus era com Abraão. Ele viu o sucesso de Abraão. Deus se apresentou como o Deus de seu pai Isaque, porque ele viu o quanto Deus era também com Isaque. E Isaque, tanto Isaque como Abraão, não só mostrava que Deus era com ele, mas como também falavam de Deus para Jacó. Só que Jacó ouvia falar de Deus. Ele nunca tinha tido um encontro com Deus. Você ouvir falar de Deus é uma coisa. Quando você vem quarta-feira aqui, você vem quarta, você vem domingo, e nós falamos de Deus, nós pregamos a palavra de Deus, nós ensinamos a palavra de Deus, você tem conhecimento desse Deus. Mas você precisa ir além desse conhecimento. Você precisa conhecer a Deus na sua vida. Essa necessidade, essa sede de conhecer a Deus tem que partir de você. Essa sede de conhecer a Deus parte de você. Está dando para entender? Parte de você. Então, quando Deus disse para Jacó, eu sou o Senhor teu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, Deus estava se apresentando a ele, dizendo o seguinte, olha, eu quero ser também o teu Deus. Eu não quero que você me conheça como o Deus do teu avô ou o Deus do teu pai. Eu quero ser também o teu Deus. Então, diz o que no vamos lá agora para o versículo 16. O versículo 16, 28, 16, posso ler? Despertado Jacó do seu sono, disse. O que ele disse? Não, está muito baixinho. O que ele disse? Na verdade, o Senhor está neste lugar. E eu não sabia. Em outras palavras, Deus é comigo. E eu não sabia. Deus está comigo. O Deus do meu avô Abraão, o Deus de meu pai Isaque, é o meu Deus, ele está comigo. Você está entendendo? Ele está comigo. Então, quando ele abriu os olhos para isso, de que Deus também era com ele, ele fez um voto com Deus. Ele fez um pacto com Deus. Vamos continuar lendo. Vamos ler de novo. Despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse, quão temível é este lugar? É a casa de Deus, a porta dos céus. Jacó, ele viu o quê? Ele viu os céus abertos. Jacó, ele viu os céus se abriu para Jacó. Olha só, os céus se abriu para Jacó. E Deus se revelou a Jacó como o Deus do seu avô e o Deus do seu pai. E Deus disse que seria com ele. Que também seria com ele.
Quando Jacó despertou do seu sono, disse: Deus é comigo. E eu não sabia. Você sabe que quando a pessoa não tem certeza de que Deus é com ela, ela vive na dúvida. Quando a pessoa não tem certeza de que Deus é com ela, ela se acusa. Ela começa a se acusar. Ela começa a achar que, vamos dizer assim, ela não é merecedora de Deus. Ela começa a se achar que Deus não, tipo assim, não vai, vamos dizer assim, não vai com a cara dela. Poxa, Deus atende todo mundo, não atende eu. Deus abençoa fulano, mas não me abençoa. Eu vejo Deus na vida das pessoas, mas não vejo na minha. Eu vejo as pessoas sorrindo e eu sou triste. Mas esse é o tipo da pessoa que ainda não assumiu de que Deus é com ela. Então, qualquer problema que ela passa, qualquer luta que ela vive, qualquer situação que ela vive, ela acha que Deus não é com ela. Então começa aquele bombardeio de dúvidas, aquele bombardeio de insegurança dentro dela. Mas quando Jacó despertou do sono, ele viu que Deus era com ele. Ele viu que Deus era com ele. E diz assim: tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre o cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer, e roupa que me vista, de maneira que eu volte para casa em paz, para a casa de meu pai, em paz, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então preste atenção para você entender. Preste atenção. Quando Jacó reconheceu de que Deus era com ele, sabe que Jacó, ele enganou o pai e enganou o seu irmão. Jacó teve que sair foragido de casa para não ser morto pelo irmão. Jacó enganou, ele tinha um espírito de engano dentro dele. Ele era enganador. Ele enrolava muita gente. Porém, quando ele viu que Deus era com ele, ele pensou assim: eu não preciso mais enganar ninguém. Eu não preciso mais enganar ninguém, porque Deus é com quem? Com Deus é comigo. Eu não preciso mais de fulano, depender de Beltrano, ou depender de pastor, de bispo, de papa, seja qual for. Não, eu dependo agora de Deus. A minha segurança não está no homem, a minha segurança não está no dinheiro, a minha segurança não está no trabalho, a minha segurança não está nos meus bens, a minha segurança está em Deus. Então ele pegou aquela pedra que ele havia posto para o travesseiro, derramou o azeite e fez um voto que tudo que ele queria era paz. Ele queria ter paz para voltar para casa, porque ele saiu de casa ameaçado de morte. O irmão queria matá-lo. Ele queria voltar um dia para casa em paz. Se o Senhor me guardar,
na jornada que eu empreendo, certamente de tudo eu te darei o quê? O dízimo. Entenda. Esse dízimo, ele não está falando de vida financeira. Esse dízimo significa Deus em primeiro. Você sabe que quando a pessoa ela devolve o dízimo, ela tira o dízimo de onde? Dos primeiros frutos. Quando você recebe a sua ajuda de custo, seu salário, quando você recebe a sua aposentadoria, quando você recebe sua renda, e a primeira coisa que você faz é tirar o dízimo, você está colocando Deus em primeiro. Então Jacó disse assim: o Senhor será o primeiro na minha vida. Até então Deus não era o primeiro na vida dele. O primeiro na vida dele quem era? O engano. O primeiro na vida dele era o espírito de engano que ele tinha. Você vê que ele era louco desde a sua juventude, vamos dizer assim. Ele sempre tentou buscar enganar o seu irmão pelo direito da primogenitura. Ele queria uma posição, ele queria uma bênção. Ele queria ser o primogênito. Então ele enganou o irmão com um prato de lentilha, ele enganou o pai em troca do direito da primogenitura. Mas quando ele teve encontro com Deus, ele diz assim: eu não dependo mais desse direito, eu dependo de Deus. E como prova de que eu dependo de Deus, Deus agora vai ser o primeiro na minha vida. Não é a minha posição, não é o meu dinheiro, não é o meu engano, Deus é o primeiro. Então, quando a pessoa ela assume que Deus é com ela, a primeira coisa que ela faz é colocar Deus em primeiro na vida dela. Se Deus não for o teu primeiro, e você perder tudo aquilo que você colocou em primeiro no lugar de Deus, você vai se perder. Você vai sofrer. Se você colocar pessoas ou alguém na tua vida em primeiro, no lugar de Deus, e você perder esse alguém, você levar um pontapé, ou essa pessoa partir para o céu, para o reino de Deus, e você perdeu essa pessoa colocando ela como em primeiro na tua vida, você vai sofrer muito. Muito. Se você colocar o seu trabalho em primeiro e você perder o trabalho, você nunca vai ser mais a mesma pessoa. Você vai entrar num estado de depressão, vai entrar num estado de tristeza, vai entrar num estado de uma angústia tão grande que você não vai ter mais querer respirar. Por quê? Porque você perdeu aquilo que você colocou em primeiro no lugar de Deus. No lugar de Deus não tem filho, no lugar de Deus não tem marido, no lugar de Deus não tem esposa, no lugar de Deus não tem trabalho, no lugar de Deus não tem outra pessoa. Não coloque nada e nem ninguém no lugar que é de Deus. Se você fizer isso, lá na frente, você vai sofrer. Jacó, ele viu isso. E como prova de que Deus seria o primeiro na vida dele, ele falou assim: de tudo que vier em minhas mãos, eu te daria o dízimo. E veja que depois disso, Jacó se encontrou com quem? Com seu tio Labão. O tio Labão tinha o mesmo espírito que ele tinha, enganador. O tio Labão, ele era tão avarento, ele só pensava em dinheiro. Era um homem de negócios, tinha muitos negócios, era um homem que não gostava de perder negócios.
E Jacó foi exatamente trabalhar para o seu tio. Primeira coisa, trabalhou 14 anos para casar. Trabalhou 7 para casar com quem ele queria. Foi enganado pelo tio. O tio colocou a mais velha no lugar da mais nova. Imagine você trabalhar 7 anos com uma pessoa para casar com alguém e na noite do casamento você levanta o véu, tá a mais velha. Você tinha que casar com ela. Porque a mais nova não poderia casar, senão a mais nova não poderia casar sem que antes casasse as mais velhas. Jacó, então, indignado, o tio falou assim: vem cá, você quer a mais nova? Trabalha mais 7 anos de graça para mim. E ele trabalhou mais 7 anos de graça. Ele queria casar com Raquel. E depois que ele completou os 14 anos de trabalho, casou com Raquel, ele trabalhou mais 10 anos para o seu tio por um salário. E esse salário diminuiu 10 vezes. Veja que tudo que ele fez com o pai, com o irmão, ele colheu aqui. Por isso, não se esqueça, tudo que você plantar, você colhe. Só que ele colheu graças, vamos dizer assim, graças a Deus, ele colheu com Deus. Ele colheu na presença de Deus. Ele colheu sabendo de que Deus era com ele. Imagine se ele colhesse tudo isso sem Deus. Teria matado o tio. Teria agido de forma diferente. Mas como ele já sabia que Deus era com ele, e ele fez um voto de colocar Deus em primeiro, ele perseverou. Até que Deus se apresentou a ele novamente e disse assim: eu sou o Senhor teu Deus, que lá atrás fizeste um voto para mim. Pega varinhas verdes, coloca sorribeiro das águas, porque as ovelhas vão beber água. Quando elas olharem para as varinhas, vai nascer animais malhados e salpicados. Labão levou o melhor rebanho que tinha e deixou o pior para Jacó. Deus fez do pior o melhor. Porque Jacó colocou Deus em primeiro. Você pode ser o mais rejeitado. Você pode ser a pessoa mais desprezada. Você pode ser uma pessoa que todo mundo te coloca para trás. Mas se você colocar Deus de primeiro na sua vida, Ele vai te levantar. E você vai ser o primeiro. Amém? Você está entendendo? Sim ou não? Observe que tudo mudou na vida de Jacó quando ele reconheceu de que Deus era com ele. Deus é comigo. E a prova de que eu creio que Deus é comigo, eu vou colocar ele em primeiro na minha vida. Coloque Deus em primeiro. O que é que te impede? Perdão. O que é que te impede de colocar Deus em primeiro? O que é que te impede você de entregar a vida para Deus e se batizar nas águas? O que é que impede? O que é que impede de você falar assim: Jesus, a partir de hoje o Senhor vai ser o primeiro na minha vida. A partir de hoje eu vou deixar de errar. A partir de hoje eu vou deixar de mentir. A partir de hoje eu vou deixar de ver coisas erradas. A partir de hoje eu vou deixar de fazer coisas erradas. A partir de hoje eu vou fazer o que é certo, o que é correto diante do Senhor. A partir de hoje o Senhor será o primeiro na minha vida. Tudo que eu vinha fazendo de errado, eu vou deixar de fazer. E eu vou te seguir. E eu vou te obedecer, colocando o Senhor em primeiro na minha vida. E a prova de que o Senhor é o primeiro na minha vida
eu vou me batizar nas águas. Eu vou sepultar essa velha criatura que está aqui dentro. Eu vou enterrar essa velha criatura que está aqui dentro. E eu vou nascer de Deus. Porque eu nascendo de Deus, Deus será glorificado na minha vida em nome de Jesus. Então, amanhã, quando Deus se apresentar a alguém, ele vai se apresentar. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Glória a Deus. E Deus se apresenta assim lá na frente para José. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Mas por que Jacó colocou ele? Em primeiro. Coloca Deus em primeiro. Não é pai, não é mãe, não é filho. Coloca Deus em primeiro. Se você colocar Deus em primeiro, você vai se dar bem. Então, elimina aquilo que está tirando de Deus. Arranca aquilo que está deixando Deus em segundo, em terceiro, ou em quarto, ou em quinto, ou em sexto plano da tua vida. Eu não te conheço. Eu conheço você, o rosto, mas eu não conheço o que está dentro de você. Deus te conhece. Deus está assim, ó. Do teu lado. O céu, ou os céus quer se abrir para você. Mas para ele se abrir, coloque Deus em primeiro. Quem entendeu? Alguma dúvida? Então fique de pé, por favor.